na base do cotovelo, que antes eu não fazia, e aí deu uma inflamação, eu estou botando óleo essencial, mas... Ajuda bem, mas às vezes precisa de algum tratamento um pouco mais agressivo, sabe? Que puxe mesmo, que mexa ali forte. Isso. Às vezes Claro, precisa. claro. E aí complementa, uma coisa acaba complementando a outra, né? Sem dúvida. Antônio, nós temos uma missão, né? Preparar para essa final. Eu assisti o vídeo dele. Veja, eu tenho o seguinte pensamento sobre gente que joga como ele. Se ele jogar daquele jeito que ele jogou contra o Dó, aí ele vai perder para mim, tranquilamente. Agora, veja, ele não vai fazer isso, porque ele vai assistir meus jogos, ele vai ver que eu sou regular e gosto de atacar rápido, tanto em cima da mesa, no for, quanto no back. Então, ele não vai fazer aquilo, certo? Se ele ficar defendendo com push no back, ele vai perder o jogo. Então, ele vai mudar alguma coisa, eu imagino. Não sei o que, né? Mais ou menos também, né? Porque a gente também não pode contar. A gente tem que trabalhar com o que a gente viu. Sim, concordo. Não dá para contar. Sim, talvez durante o jogo tenha que existir uma adaptação de vocês dois, né? Se ele mudar alguma coisa. Mas ele talvez não tenha tanto recurso para mudar. Pode ser, isso é uma coisa demais. Que a gente vai descobrir durante o jogo, mas talvez ele não tenha recurso. Talvez seja aquele jogo dele pronto. Eu vi ele fazendo... Porque é muito difícil um cara que fica dando push no back, de repente começar a sair por cima. É muito difícil. E ainda mais exatamente. 3 dias. Agora, uma coisa que eu notei na semi, o espanhol, o jogo, eu diria, mais normal dele, é o que ele fez contra mim no terceiro e depois no último set, que é um jogo... o jogo dele, pelo que eu vi antes, é muito parecido com o de Bibchik. Ele gostava de ir vai para trás, meia um distância e ficar levando, mas não fez isso com consistência nos 2 primeiros sets. Aí perdeu. Sim. Depois ele foi, porque realmente dá muito certo contra mim. Eu tenho a maior dificuldade com o Bibchik, porque ele faz isso. Thiago também, né? Eu vi o jogo do Bibchik com o Thiago também, sim. Porque ele fica puxando e não é fácil ficar travando essa bola que ele puxa, não. Mas esse francês provavelmente não vai ser ele não tem esse jogo, ele não tem. Não tem, definitivamente não. Ele fica muito perto da mesa e tal. O que eu vi é ele fazer um saque lateral, assim, por cima, na esquerda, várias vezes. Esse aí, se ele fizer isso, ele vai perder. Esse saque não vai dar certo para mim. Exatamente. E aí, nesse jogo por baixo, eu acho que você não precisa ter muita pressa. Você pode colocar, se ele entrar no jogo por baixo... Você pode colocar aqui que ele não vai sair atacando, ele até sai de direita aqui. Eu nem uso, sabia? Se o cara sacar e ele vier longo, eu já levanto, porque aí o cara, ele vai ter que atacar. Sim. Então eu levanto, quer dizer, eu levanto com loop, né? Certo? Sim. Então o cara sacou, como você sacou agora, né? Aí eu já saio com, assim. Mas se ele chamar um jogo mais por baixo se aqui, ficar assim, e aí ele fica aqui, você nem precisa abrir qualquer bola, desesperado assim, qualquer bola longa tem que abrir. Porque se você continuar 2, 3 aqui pro lado esquerdo, ele vai continuar te dando, você pode escolher a bola. Acho que esse é o tema. Porque se você sacar mais por cima, ou ele também já sacar mais por cima, vocês vão entrar numa troca de bola onde você tem que evitar um pouco o forehand dele, que é um pouco mais forte, né? A não ser que você coloque mais para o canto, fazer ele se mexer e depois você volta para o outro lado. Mas se você controlar ele aqui, provavelmente o jogo fique bom, porque ele vai trocar 1, 2 e ele vai te dar o forehand. Sim. E aí quando ele te der, ele fica querendo... querendo chamar o forehand dele, oferecendo um forehand que não é tão bom para mim, né? Se fosse de surpresa, para que quando eu começar a trocar a bola no cruzado, ele tenha a chance de sair. Exatamente. Eu vou colocar aqui no robô um treinamento aqui para a gente começar, até para fazer um pouco de aquecimento. Deixa eu parar que não é isso aqui não. Aqui, ó. 2.1 e 2.3. Calma lá, deixa eu só acertar a velocidade aqui com um pouco menos, 82. Eita, ela tá rápida, galera. Não, calma lá, que eu tô acertando. E é drill, né? É drill. É drill. Aqui, 90. Tá. O que acontece, então? A situação a gente vai simular que vocês entraram numa troca de backhand, você vai trocar 2 e ele vai passar uma bola no seu for. Essa bola do for, chegando atrasado ou chegando no tempo, a ideia não é você cruzar essa bola. Tentar na paralela. É fazer paralela. Então você vai ficar aqui meio de frente, aqui controlando, ó. Quando vier aqui no for, você dá a paralela.
passa uma, passa duas, vem aqui e passa paralela. Joia, tá? Faz esse aquecimento um pouquinho. 2 de esquerda e uma paralela aqui. Isso. Uma, rápido mesmo. 2. Fez a paralela, você já volta para o outro lado, não fica olhando, tá? Porque ele não refresca, não. Exatamente. Isso. Esse é um bom aquecimento, inclusive, para você fazer do jogo. Ui, esqueci dele agora. Não cruza, hein? Não cruza o forehand. Passa paralela e já vem cobrir o backhand de novo. Você passou esse forehand paralelo, a tendência é voltar ali no seu back. Você quer prender o jogo ali, o máximo possível na diagonal do back, que é onde ele não tem muito perigo, né? Ele pode até ser mais regular, ele vai passar umas bolas, mas você é mais regular que ele e você pode acelerar um pouco mais também, você consegue ser mais agressivo, né? Mas minha regularidade depende do spin do adversário. O adversário com muito spin... Mas ele não gira, no backhand ele não gira nada, ele entra reto. Ele não gira quase nada, é verdade. Não, Na direita ele gira, melhor. E ele faz muita direita diagonal, então se a bola escapar pro meio da mesa, alguma coisa assim, a primeira opção é de cobrir o ataque dele aqui na sua direita. Já antecipo, Eu vi que ele não faz nenhuma direita paralela, é verdade. É muito pouco, é muito diagonal o jogo dele de direita, né? Então já é uma coisa boa para você antecipar também e tal. Tá. A gente vai usar essa mesma sequência, só que eu vou adicionar, no caso dele fazer um saque curto, deixa eu ajustar só esse saque curto. Certo. Vou aumentar um pouquinho aqui o spread, jogando um pouco mais para o meio aqui. Pronto. Então ele vai fazer esse saque curto. Você vai botar curto ou longo, tanto faz. E aí vai vir uma bola por baixo. Deixa eu acertar essa bola 1.4. Tirar esse spread. Jogar aqui no seu backhand, tá? Pronto. E aí depois disso a gente volta para cá. Mas isso aqui vai ter que dar mais tempo. A gente vai dar 1.25. Tá. Qual que é a ideia agora desse drill? Pronto, mostra aí. Ele vai sacar por baixo primeiro. Agora, começa. Vai sacar por baixo por aqui. Você coloca. Esse aqui se abre e aí você vem. 1, 2, 3. Aí de novo, ó. Colocou por baixo, preparou o ataque de backhand, aí atacou 1, 2, 3. Certo, tá? É parecido com outro, só que tem dois a gente dois só colocou antes. as bolas por baixo. Só deixa eu ajustar, essa aqui ficou muito longe. Aí, 1,15 melhor. Tá bom. Tenta lá. Deixa começar. Isso, agora. Né? Coloca uma por baixo. Abre agora essa próxima. E aí você faz 1, 2 e 3, tá? Vai. Colocou. Abriu. Isso. Vamos treinar só essa bola por baixo primeiro, para você, só essa bola por baixo, para você treinar um pouquinho essa abertura, a abertura. Isso. Bem na diagonal, tá? Certo. Bem diagonal essa abertura. E a bola por baixo também, né? Você não quer dar na direita dele essa bola. Sim, né? sim. É tudo diagonal lá. Isso. Pra você treinar um pouquinho essa abertura, exatamente. Porque uma vez que você ataca essa bola na diagonal, a tendência é voltar aqui no seu back e aí você entra nessa mesma sequência, prendendo ele no back até ele não aguentar e te dar um forehand. Aí o forehand você faz paralela para voltar aqui no back. A ideia é sufocar ele nessa diagonal do backhand, né?
Aqui, para eu achar o ângulo, aí eu levanto um pouco mais do que precisa. Usa um pouco mais de braço. Você está usando. Seu pulso está girando muito bem. Deixa o braço subir um pouco mais nessa abertura. Isso. Ela entra mais no fundo. Isso, continua com o mesmo pulso, só que um pouquinho mais de braço. E mais para lá. Não. Eu tenho algo assim no meu aquecimento, no meu drill de aquecimento. Mas não é com 2, é um só, né? Só essa bola eu levanto. Vamos fazer tudo completo agora. Deixa ele acabar aqui, vai ser 1, 2 e 3, tá? Então, pegou o saque curto, ataca a outra, agora faz 2 backhand, 2 e 1 forehand. Isso. Atacou diagonal, você fica na diagonal do backhand, não se mexe pro meio. Fica aqui, faz 1, 2 e 3. Exato. Vou treinar isso um pouquinho. Isso, essa é a ideia. Primeira. Aí. Boa. Isso. Porque quando você for virar o jogo lá para a direita dele, você vai escolher uma bola que você possa passar rápida, para não dar tempo de atacar, né? Toda bola de controle você vai fazer nessa diagonal, jogando lá na barriga dele o tempo todo. Aí, perfeito. No meu jogo presencial, eu na direita preferia a paralela do que a cruzada, porque é menos esperada. Sim. Boa. Aí, faz mais uma. Última vez. Boa, pode relaxar. Maravilha. Vamos fazer isso nós dois agora. Deixa o robô lá em cima. Ok. Boa. Mesma coisa, tá? Eu vou sacar por baixo, você coloca. Eu boto o longo lá, você ataca. E a gente fica controlando o jogo nós dois aqui. Só que aí a hora que eu quiser, eu te dou uma bola no meio ou na direita. E aí você... Se você tiver no tempo, você pode cruzar essa bola rápida e finalizar o ponto. Se você sentir que não tá bom para finalizar, controla na paralela. Tá bom? Tá bom. Ó. Por baixo, eu coloco lá, você ataca. Isso. É diferente o peso do robô, tá?
Eu tô tentando ajustar o seu peso. Agora pode fechar um pouco o ângulo, porque a minha bola não é tão pesada quanto a do robô. Isso, e a gente entra nessa troca de bola aqui. Isso, boa, controla. Aí. Boa. Isso. Valeu. Ui. Isso. A recepção tenta fazer ainda mais para cá. Mais para cá. O risco de fazer no meio é ele virar, tomar a iniciativa aqui de meter o spin. Um pouquinho mais pro canto, que ele não vai fazer o pivô aqui no canto. Isso, boa. Aí, controla isso. Foi na direita, você escolhe o que dá para fazer. Ui. Ui. Boa. Foi, gente. Aí, boa. Se você, tem um lance nesse jogo que pode ser interessante. Quando você quer prender o cara nessa diagonal, você não pode ficar de frente para a mesa. Tem que dar um ângulo. Você tem que ficar de frente para a diagonal. E aí, o que acontece é o seguinte, você trancou o cara aqui, nós dois estamos de frente para a diagonal, qualquer bola que for no meio, a sua perna direita já está na posição para fazer o forehand. Não tem dúvida se vai ser forehand ou backhand o meio. Se você está de frente, primeiro, de frente é mais fácil você jogar para o meio, é difícil você achar o ângulo para jogar para o canto, né? E aí, se vier no meio, você fica numa de jogo assim ou tiro o corpo? O cotovelo, o problema do cotovelo. Exato. Então, depois que você ataca, você está recebendo aqui de frente para a mesa. Abriu a primeira bola, vira o corpo de frente para a diagonal. Tá? Você vai expor um pouco aquele lado, só que aquele lado a bola não vai para lá, porque você vai trancar o cara aqui. Se você joga a bola pro meio ou para cá, aí eu dou a chance dele atacar dos dois lados. Aí você anda pro lado, mas se você prender o cara aqui, você não precisa ficar de frente para a mesa. Você tem que ficar de frente para essa linha diagonal. Beleza. Ui. Essa era por baixo. Aí agora vem, abriu, vira de lado aqui, fica de lado, nós dois, um de frente pro outro nessa diagonal. Boa. Aí, linda bola. Ui. Ui. Ui, mal. Agora vai. Aí, boa. Aí, perfeito. Tá vendo? A bola escapou um pouquinho pro meio porque você estava melhor posicionado. Não teve tempo de sobra para fazer o forehand, sem dúvida. Se entrar de back ou de fore, né? Ui. Mal. Ui. Não. Aí, boa, excelente.
Aí. E se você vier para paralela, você não precisa vir queimando com muita força. Porque eu vou pegar ele já de surpresa na posição, né? Ele já vai mexer para o meio a hora que a bola for para lá. Qualquer coisa. Claro, você não vai passar lento aqui, mas você não precisa fazer 100% de risco ali acelerando demais. Faz uma bola decente. Se for acelerar mais, escolhe a diagonal. Se der tempo, né? Não precisa se expor tanto. Não? Aí, vem com tudo. Vem com tudo. Se der tempo, vem com tudo. Isso. Aí, excelente. Excelente. Ui. Não. Boa. Ui. Não. Boa. Boa. Não. Valeu. Deixa eu entrar um pouquinho, gira um pouquinho. Eu fiquei parado. Não entra tão rápido. Não precisa entrar tão rápido. Vai. Aí, perfeito. E você já chama o jogo ali de novo. Boa. Ui. Passou. Você viu isso? Se eu pudesse treinar isso, né? Para dar uns desses. O cara não se mexe, não toma nem susto. Vai. Aí, boa, Antônio. Isso, de novo. Aí. Perdão. Ui. Fica na diagonal. Direita dá tempo. Vai dar tempo. Você não precisa antecipar ali a direita. Mal. Aí, agora vai. Aí, boa. Se você abrir pra cá, a tendência a bola já ir direto pra lá, né? Pra direita. Vai. Aí, boa. Fica. Aí, agora sai. Boa. Mal. Boa. Controla. Linda. Isso aí. Boa. Acelerei. Oi. Não. Não. Ui, fiquei muito querendo direito. Não, mas tá certo, tem que tentar. Aí, ó. Isso. Ui, mal. Boa, tá certo? Bom. Acelerando ali, não pode passar devagar ali. Acelerando ali, tá bom. Escapar pra lá, tá ótimo. Vai. Aí. Boa, tá vendo? Chamou aqui, vai voltar pra lá. Já sai cobrindo. Aí, já continua controlando no back. Não. Ui, não.
Gira um pouquinho. Não entra tão reto ali na direita. Boa bola, excelente. Isso. Mesma coisa, só que agora, a mesma ideia, só que agora eu vou fazer aquele saque lateral lá. O lateral. Você já tenta cobrir pra cá, não deixa a bola escapar pro meio, porque essa bola puxa um pouquinho pra cá, né? Essa eu sei sair, eu acho que eu vou conseguir, mas você vai ficar mais forte que ele vai, né? Controla, controla, a bola volta ali e de novo, a hora que você sair na direita, você faz. Beleza. Mesma ideia. Isso, exatamente. Vamos. Boa, volta o controle. Isso. Bom. Aí, volta o controle. Isso. Boa. Isso aí, essa é a ideia. Opa, boa. Boa, controla. Isso. Essa volta é importante. Boa, controla. Boa. Eu fiquei bom nesse saque, porque é o saque de Júlio Rosa e também daquele outro. Um que eu enfrentei na final, que eu perdi, o primeiro, Raesk. Só que o do Júlio não é assim, né? Caneta. Bom, é um bom saque. Mas são saques assim, com lateral. Aí eu botei no robô para treinar isso. Sim. Eu quase entrou numa rotina que eu adoro, que é eu poder atacar na paralela. Sim. Depois de fazer isso, errei de novo. Botar na paralela. Sim, é uma opção. Se você tem tempo para entrar rápido ali na paralela, é uma opção. Boa. Aí. Boa. Olá, aí, isso, então. Deu tempo de entrar rápido, à vontade. Porque aí você não tá dando chance pro cara jogar na direita. Que é surpresa, eu sei. Tá fazendo a bola andar, beleza. Aí sim, aí você tem a mesa toda, sim. Você demorou a botar aqui, eu saí da paralela. Tá certo. Boa. Valeu. Boa. Não. Boa. Olha lá ela. É isso aí. Essa é a sequência. Boa. Que saque você tá pensando em usar?
Olha, eu tenho 2 saques que são os principais. Um deles é o que causou a minha contusão, né? Mas eu ainda uso. Deixa eu mostrar. Então, o primeiro é esse aqui. Esse saque eu dava daqui, bem da ponta, tentando levar o adversário para lá. Então, ele saía da mesa. Tá certo? Ótimo. Então, eu trouxe ele... Aí eu tenho uma variante que eu trago ele para o meio também, que aí eu posso sacar ali. Em todos os casos, a bola vem boa para sair de fora. Porque o cara evita aqui. E eu acabo saindo bem de fora, porque ele está puxando para o cara vir para cá. O outro que eu dou... Esse é o que eu faço mais pontos, que é eu saco realmente saindo, ó, da mesa, tá vendo? Realmente saindo. Aí o cara, se ele estiver jogando honesto, que nem sempre tá, ele não atravessa a mesa, né? Ele dá a volta. Se ele der a volta, ele abre o back todo. Abre o canto ali. Sim, exatamente. Então são os 2 que eu dou. Esse aqui eu ainda faço a seguinte variação, ó. Mais no meio. E às vezes ali. Tá. Certo? Para o cara não ficar. Porque às vezes o cara, depois que toma 3 pontos assim, ele começa a receber aqui. É verdade. Eu acho que para esse jogo com o francês, esse saque aqui pode ser o seu prato principal. Porque se ele entrar reto aqui, ele vai ter a opção de ficar trancado ali já, ou ele te dá a direita. Esse eu posso, com ele, talvez sacar até da ponta mesmo, né? Exatamente. E ele não abre saque longo e ele não abre de esquerda. Então esse saque não precisa nem ser muito curto. Você pode até sacar um pouco mais longo, que não é um problema. Você não precisa caprichar. Ou ele aqui longo. Mas por baixo. Eu faria por baixo, para ele não empurrar. Isso, para ele cozinhar ali. E aí você vem e a gente entra nessa mesma ideia de trancar o cara aqui. De prender aqui e sair quando der na boa. Isso. E o outro saque que eu acho que vai ser uma arma boa é esse que você faz de lá no cantinho. Pra ele sair. Porque aí ele não consegue dar o forehand e vai me abrir o back. Se o cara tiver um back fraco, aí é quase ponto certo. Porque eu mesmo acho que ele essas duas variações vão ser muito boas. As duas vão funcionar bem. Isso. Eu tenho usado e tenho vencido. Esse que você faz daqui mais pro meio, para a direita, talvez não seja uma boa opção, porque ele vai sair girando. Mas me mostra aí como é que sai girando. Eu tenho visto pouca gente fazer isso, mas vamos lá. Eu vou sacar. Isso aqui, ó. Vai sacar mais pro meio, né? Ele vai dar um giro aqui, ó. Aí eu faço isso. Aí eu tô esperando. Veja, essa eu tô esperando, porque aí o que acontece? Vou fazer de novo. A menos que ele realmente saiba que eu vou fazer isso, eu vou sair na diagonal dele. Mas é um risco que a gente não quer correr. Sim, porque a bola dele pode vir com muito top spin. Exatamente. E é o ponto forte do cara. Entendeu? Mas também é onde ele não espera muita bola, porque ele vai dizer, ele viu meus jogos, ele não vai, né, abrir. Como variação de vez em quando para testar. Sim, não é sempre. Não é sempre. Mas o carro-chefe é esse do canto e esse daqui. Esse mais curtinho, né? Esse aqui mais curtinho saindo. Esse curtinho é difícil pra caramba saber o que faz. Eu mesmo, defendendo, não sei o que fazer nele. Esse aqui pode ser um pouco mais longo, não tem problema. Tá? Esse pra mim, olha, contra mim não serve muito, porque eu tenho uma boa defesa pra ele. Eu não tenho uma boa defesa pra aquele. Mas pensa aqui, eu tenho uma defesa, eu saio por cima. Sim, mas o seu adversário não. Mas ele não faz. O adversário não faz isso. E a pessoa não aprende de um dia pro outro. Isso aí tem que... Não. Isso tem que errar. Caso ele tenha e a gente não saiba, daí você tem as opções para variação. Mas se você tiver na cabeça já o seguinte... O saque rápido dele aqui, o saque lateral, você vai controlar a diagonal. Se ele der esse, vai ser a coisa mais tranquila para mim. O saque por baixo dele, você vai cozinhar para a ponta da mesa, não vai dar chance aqui meio direita, vai cozinhar para cá, para ele entrar nessa bola e você escolher que você vai abrir. E quando você sacar, você vai pôr esse aqui, pode ser até um pouquinho mais longo, e esse aqui mais curtinho saindo. Olha, esse tá vendo? Eu levanto, às vezes invado um pouco a mesa, eu tento não fazer isso, mas às vezes acontece sem querer. Né? A gente invade um pouco a mesa. O jogo não tem. Ele só tem restrição para raquete, né? Mas a pessoa... não pode. Se você entrar aqui, você tá na bola ainda. Eu não vi ele fazer nada muito diferente disso. O forehand dele, quando ele tiver a chance, ele vai fazer diagonal. Então fica esperto para fazer já fechar o bloqueio ali na diagonal. Vai girar, tá? Ele consegue fazer bons giros, tá? Vamos fazer o seguinte agora.
Deixa eu antes perguntar uma coisa. Claro. Quando eu enfrento, não vai ser o caso dele, eu sei, mas quando eu enfrento o cara que joga parecido com o meu jogado, eu estou jogando um pouquinho diferente de como eu joguei os rachões, que é atacando muito rápido, como se fosse pino, muito rápido. O que eu tenho feito é o seguinte: um cara que faz assim é o K79, não sei se você conhece ele. K79. Ele joga muito. Tem uns adversários que eu sempre jogo, porque eu jogo treino não ranqueado, né? Eu faço vários drills, depois eu vou para o ranqueado. Aí eu pego quase sempre as mesmas pessoas, em geral asiáticos, que são os melhores para o horário que eu jogo. Sim. Aí esse K79 é japonês. E ele tenta quase no suicídio, é quase kamikaze o que ele faz, bolas que não dá para sair, ele tenta tudo. Pá, pá, pá. Aí fica ruim para mim, porque não dá tempo de reação. Ou ele acerta, ou ele me dá o ponto ou ele ganha. Porque ele fica. Sim, aí eu quase não joga, seguinte, né? Ele não me deixa jogar, exatamente. Ele me dá os pontos. Aí o que eu faço, eu venho um pouquinho mais para trás e tento controlar, que aí eu já começo a pegar algumas bolas, e aí ele leva um susto, sabe? Ele ataca, eu pego. Com ele não vai acontecer, porque ele não joga rápido. Mas às vezes eu tenho isso como uma variação de jogo, ou seja, fiz vários pontos aqui, porque tem aquele momento no jogo, aconteceu comigo no terceiro set, em que o adversário já está acostumado com o seu jogo, você está ganhando, aí não quer mudar, e o adversário muda alguma coisa e de repente você se sente desconfortável, e no meio do set você diz, agora eu vou fazer outra coisa, não é trivial, né? Certo? Não é trivial fazer isso no meio do set. Não. Então, se o cara te dizer, não, agora é esse, ganhei 2 sets, o terceiro set eu vou me afastar um pouquinho mais, aí muda um pouco o jogo. Não, você não está transferindo a vantagem para o adversário, mas você está buscando uma alternativa dentro das que você já sabe fazer. Eu não sou o mesmo nível de jogador aqui em relação a mais próximo da mesa, porque aqui eu perco os ângulos, e eu uso muito o ângulo. Né, nos meus ataques, que as minhas bolas não têm muito spin, eu uso muito ângulo. E aqui eu perco os ângulos. Então, mas eu acho que com ele talvez não precise, não sei. Não, com ele provavelmente não, a não ser que você dê muita chance para ele atacar do meio para o forehand. Daí você vai bloquear, a bola dele anda um pouco mais com giro, talvez você precise de um pouco de tempo se posicionando atrás. Eu não tenho muito espaço, olha, meu espaço é isso aqui, eu só posso vir até aqui. Então, não, isso é mais do que para defender, é mais do que suficiente. Então, é por isso. Agora, contra esse japonês, por exemplo, cara que tenta abrir muito rápido tudo. Cara, deu certo, dá certo eu vim um pouco mais para trás, Quando ele sai, porque ele sai reto, se ele saísse com giro, você não podia se afastar. Fazer porque isso, se a bola cai demais. muito, é difícil de controlar, você tem que pegar aqui em cima. Mas a bola com giro, ela normalmente é mais lenta. Se o cara entra mais seco, mais reto, aí vale a pena assim dar um passinho para trás para esperar, e aí você mesmo sai girando em cima da bola. Isso. Controlar lá de longe. Quem joga assim fica irritadíssimo. Porque o cara quer jogar rápido e como você veio para o fundo, você controla o pace, né, da bola, né, o ritmo. E o cara fica irritado porque o sujeito quer velocidade. Né? Exatamente. Mas eu só faço isso se eu percebo que o cara, na velocidade, está conseguindo me superar na eficiência. Ou seja, ele tá acertando mais do que está errando. E às vezes acontece, não é sempre não. Esse K79 perde para mim muito mais que ganha, mas às vezes ele faz isso. Ele tá num dia bom, né? Aí tá. E não me deixa jogar. Bora lá, bora o que você. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer um jogo onde eu vou tentar simular as duas jogadas que ele faz, por baixo aqui e aqui, e se sobrar no forehand, eu vou fazer um efeito diagonal. Joia. E eu quero que também você pense nisso, assim, evite o meu forehand ao máximo, tentando essas duas opções de saque como base principal e de vez em quando alguma variação se você quiser e tal, mas sempre voltando o jogo, tentando trancar no backhand. Vai ser mais difícil para você, porque eu sei o que você vai tentar e eu vou tentar botar mais bola na mesa, mas é aquele negócio da tirar o cabrito da sala, né? A gente vai pôr o cabrito na sala agora, a hora que você for jogar com ele, você tira o cabrito, fica mais fácil. Isso, né? Verdade. Então vamos lá, começa o jogo ali. Mas 5, 3, como é que faz? Pode ser 5, tanto faz. Pode ser 5 do jeito que tá. Tanto faz. Tá, a gente vai jogando. Bora. Se precisar, a gente para no meio. Vai lá. Isso, boa.
Boa bola. Boa, isso aí. Essa é a ideia. Ele nem afasta da mesa. Esse ponto já ia ser muito fácil o seu. Pela pressão que você colocou. Perfeito. Ui. Boa. Ui. Boa. Aí. Uma bola. Ui. Muito bom, muito bom. Ah! Boa. Isso, essa é uma excelente opção. Ele sacou lateral ali, chamando o jogo para cá. Você entra curtinho, dá um tapinha nela só para levantar da rede, entra aqui, chama o jogo pro back. Para poder sair pro back, essa vai ser. Porque ele vai. A maioria das vezes que eu vi ele sacar aqui, rápido, ele sacou na diagonal. Mas se ele vê que por um acaso você tá pegando muito, ele tá em desvantagem, ele vai tentar na direita. E aí, se você entrar reto nessa bola para cá, você já ganha vantagem de novo de trocar no back. Isso aí. Beleza. Ui. Boa. Aí vai. Aí, perfeito. Você colocou aqui rápido, o cara não teve tempo de atacar. Ele passou a bola pra lá, ele vai se movimentar pro meio, porque ele tem que cobrir a diagonal. Então e você aí não precisa meter um canhão. Você fica com as duas. E aqui você não precisa meter um canhão. Qualquer bola aqui já vai ser ruim, já vai pegar de canto, já vai ser difícil. Isso aí é verdade, né? Aí, perfeito. Boa. Bom. É a ideia. Ui. Boa bola. Oh! Boa. Oh, muito bom. Errei. Tá vendo como eu gosto dela? Ela, se o cara te der tempo aqui, bloqueando um pouco mais lento, como eu tô fazendo seu top-spin, é ótimo. Que eu fico com os dois, né? Eu fico com as duas. Sim. E essa tem uma vantagem, mesmo que eu não dê um ataque forte, eu tiro ele da mesa. Sim. Aí eu ganho a mesa todinha. Que isso é uma das coisas que a pessoa conseguir, praticamente ganha um ponto, né? Você tirou o adversário totalmente da mesa. Tirou da mesa, fica com... Fica fácil. Ui, valeu.